Boa noite, amada alma que busca repouso e esperança ao final deste dia. Neste instante de quietude, onde o silêncio convida à reflexão e o coração anseia por paz, quero te conduzir a um lugar de profunda confiança e expectativa renovada. Você já se sentiu no limite das suas forças, olhando para o horizonte e se perguntando se o amanhã trará o alívio ou a realização dos seus sonhos mais profundos? Já experimentou aquela sensação de que, apesar de todos os seus esforços, a recompensa parece distante, quase inatingível? Se a sua resposta for sim, ou se em algum momento a dúvida tentou sombrear a sua fé, saiba que a mensagem desta noite é um farol de luz enviado especialmente para você. Prepare o seu espírito, pois vamos mergulhar juntos na certeza reconfortante de que o melhor de Deus ainda está por vir. Uma verdade que tem o poder de transformar a sua perspectiva e fortalecer a sua jornada. Nesta nossa conversa com o Divino, vamos descortinar o véu que muitas vezes nos impede de enxergar a grandiosidade dos planos de Deus para nós. Refletiremos sobre como a fidelidade, semeada dia após dia, mesmo em meio às tempestades e aos desertos da vida, é a semente de uma colheita abundante que se aproxima. Entenderemos que as promessas do Criador transcendem a nossa capacidade humana de imaginar, superando em glória e magnitude tudo aquilo que ousamos sonhar ou pedir. Exploraremos a beleza contida nas Escrituras que nos asseguram que o que está preparado para aqueles que amam a Deus é algo que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e mente alguma jamais concebeu. E por fim, encontraremos consolo e ânimo na sabedoria ancestral que nos ensina que o final de um ciclo muitas vezes reserva surpresas mais doces e significativas do que o seu início. Portanto, se você anseia por uma palavra de encorajamento que possa reavivar a sua esperança e impulsionar a sua fé para um novo nível, permaneça conosco. Este é um convite para aquietar a alma e se abrir para a imensidão do amor e do cuidado divinos, reconhecendo que cada passo de fé, cada oração sussurrada, cada lágrima de anseio está tecendo o caminho para um futuro extraordinário. A jornada da vida, com seus altos e baixos, suas alegrias e seus desafios, pode por vezes nos deixar exaustos. É natural que em certos momentos o cansaço bata à porta do nosso coração e a vontade de desistir pareça uma sombra persistente. Olhamos para trás e vemos o caminho percorrido, as lutas enfrentadas, os obstáculos superados. Olhamos para o presente e talvez a paisagem ainda não seja aquela que idealizamos. É nesse ponto crucial, nesse intermédio entre o que foi e o que será, que a voz suave de Deus nos convida a não retroceder. Não desista agora, ele sussurra. A colheita está próxima. Essa colheita não é um acaso do destino, mas o resultado direto da sua perseverança, da sua fé resiliente, da sua capacidade de continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias pareciam gritar o contrário. Cada ato de bondade, cada momento de oração, cada decisão de seguir os princípios divinos, mesmo quando impopular ou difícil, são sementes lançadas em solo fértil. E o agricultor celestial, que zela por cada semente, garante que o tempo da ceifa chegará. Imagine um agricultor que, após meses de trabalho árduo, de arar a terra, semear com cuidado, regar com esperança e proteger a plantação das pragas e intempéries, decide abandonar tudo às vésperas da colheita. Seria uma tragédia, um desperdício de todo o esforço e dedicação. Da mesma forma, Deus nos incentiva a prosseguir, pois o tempo de ver os frutos do nosso labor espiritual e da nossa confiança nele está mais perto do que imaginamos. As promessas divinas não são palavras vazias, são decretos, selados pelo amor e pelo poder daquele que não mente e cumpre o que diz. E estas promessas, como nos lembra o texto inspirador, são maiores do que você pode imaginar. Nossa mente, por mais criativa e expansiva que seja, está limitada pela nossa experiência terrena, pelo que conhecemos e pelo que nos foi apresentado como possível. Mas Deus opera em uma dimensão que transcende o nosso entendimento. Ele enxerga o quadro completo, o potencial infinito que reside em cada um de nós e as bênçãos extraordinárias que Ele planejou desde a eternidade. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em 1 Coríntios 2:9 que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, ele estava nos dando um vislumbre da magnificência do que nos aguarda. Pense nas maravilhas deste mundo que encampam os nossos olhos. Um pôr do sol vibrante,
a imensidão do oceano, a delicadeza de uma flor, o sorriso de uma criança. Pense nas melodias que acalmam a nossa alma, nas palavras de sabedoria que ecoam através dos tempos, nas declarações de amor que aquecem o nosso ser. Pense nos sentimentos mais profundos de alegria, paz e contentamento que já experimentamos. Agora, imagine algo que supera tudo isso, algo tão sublime que nenhum dos nossos sentidos ou emoções atuais poderia sequer começar a processar integralmente. Essa é a natureza do que Deus tem reservado. Não se trata apenas de coisas materiais, mas de experiências, de revelações, de um nível de comunhão e plenitude que está além da nossa compreensão atual. E para reforçar essa perspectiva de esperança e confiança no futuro desenhado por Deus, o sábio autor de Eclesiastes nos presenteia com uma pérola de sabedoria em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quantas vezes iniciamos projetos, relacionamentos ou fases da vida com grande entusiasmo apenas para sermos confrontados com dificuldades inesperadas, com processos lentos e por vezes dolorosos? O início pode ser incerto, desafiador, repleto de aprendizados que nos moldam. Mas a promessa implícita aqui é que, sobre a soberania e a bondade de Deus, o desfecho tem o potencial de ser muito mais glorioso e satisfatório. O processo nos refina, nos prepara, e o final revela o propósito maior que talvez não pudéssemos enxergar no começo. É como uma obra de arte, que, durante sua criação, pode parecer caótica ou incompleta, mas ao final, revela a visão e a maestria do artista. Deus é o artista supremo, e Ele está trabalhando em nossas vidas, conduzindo-nos a um final que reflete a sua perfeição e o amor dele por nós. Portanto, ao encerrarmos este dia, que esta certeza se ancore em sua alma. O que Deus tem preparado é inimaginavelmente bom, e o desfecho da sua história de fé será mais rico e recompensador do que o seu início. Não permita que o cansaço ou a dúvida roubem a beleza do que está por vir. Respire fundo, confie e prepare-se para testemunhar o mover extraordinário de Deus. A colheita da sua fidelidade está realmente próxima. Agora, neste momento de introspecção, convido você a trazer essas verdades para o seu íntimo, para o âmago da sua experiência pessoal. Pense nas áreas da sua vida onde a esperança talvez tenha se enfraquecido, onde o cansaço ameaça apagar o brilho da perseverança. Talvez seja um som antigo que parece cada vez mais distante, um relacionamento que necessita de restauração, uma luta pessoal que teima em persistir, ou simplesmente o peso das responsabilidades diárias que por vezes nos faz questionar se estamos de fato avançando. É precisamente nesses vales de incerteza que a promessa "o melhor de Deus está por vir" precisa ecoar com mais força. Não como um clichê vazio, mas como uma âncora para sua alma, uma declaração de fé que desafia as circunstâncias presentes. Como podemos então aplicar essa certeza em nosso cotidiano e encontrar a solução para a névoa da dúvida ou do desânimo? Primeiramente, é crucial internalizar que o que está por vir é fruto da sua fidelidade. Muitas vezes subestimamos o poder dos nossos pequenos atos de obediência, das nossas escolhas diárias de seguir o caminho da retidão, da nossa persistência em oração mesmo quando as respostas parecem demorar. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento que oferecemos, cada vez que escolhemos a integridade em vez do atalho fácil, cada momento em que nos dedicamos a buscar a presença de Deus, são como sementes preciosas. A fidelidade não é um grande ato heróico e isolado, mas a constância de um coração que se esforça para agradar a Deus nos detalhes do dia a dia. E é essa constância que Deus observa, valoriza e promete recompensar com uma colheita farta. A solução, portanto, começa em reconhecer o valor da sua jornada de fé até aqui e em se comprometer a continuar semeando, mesmo que o terreno pareça árido ou a chuva demore a cair. Lembre-se, não desista agora, a colheita está próxima. Essa proximidade pode não ser medida pelo nosso calendário humano, mas pela perfeita cronometragem divina. Em segundo lugar, precisamos expandir a nossa visão para além do que é visível e tangível. A afirmação de que Deus tem promessas maiores do que você pode imaginar e a citação de 1 Coríntios 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, nos convidam a exercitar a fé no invisível. Vivemos em um mundo que valoriza o que pode ser medido, tocado e comprovado. Mas a esfera de Deus opera em uma realidade superior. A solução para a limitação da nossa perspectiva é mergulhar na palavra de Deus, permitindo que ela molde a nossa imaginação e alargue os horizontes da nossa esperança. Quando nos deparamos com a grandiosidade das promessas divinas, somos impelidos a sonhar os sonhos de Deus, a alinhar os nossos desejos com os seus propósitos eternos. Isso envolve um exercício diário de desviar o olhar das impossibilidades aparentes e fixá-lo na onipotência daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. É alimentar a alma com histórias de milagres, com testemunhos de transformação, com a certeza de que o Deus que operou maravilhas no passado continua sendo o mesmo hoje e o será para sempre. A terceira chave para internalizar essa esperança transformadora reside na compreensão da dinâmica expressa em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Frequentemente, somos tentados a julgar uma situação pelo seu começo difícil ou pelo seu processo desafiador. Podemos nos sentir frustrados quando os resultados não são imediatos ou quando o caminho se mostra mais longo e árduo do que prevíamos. No entanto, a sabedoria divina nos assegura que o desfecho, orquestrado pelas mãos de um Deus que é especialista em transformar caos em ordem e dor em propósito, pode ser surpreendentemente belo e redentor. A solução aqui é cultivar a paciência e a confiança no processo divino. É entender que cada etapa, mesmo as mais difíceis, contribuem para o resultado final. As provações podem ser ferramentas de Deus para nos refinar, para nos ensinar lições valiosas, para fortalecer o nosso caráter e para nos preparar para as bênçãos que Ele tem reservado. Assim como um ourives purifica o ouro no fogo, Deus permite que passemos por certas experiências para que o nosso valor e a nossa beleza interior sejam revelados em sua plenitude no tempo certo. Portanto, se você está no meio de um processo que parece interminável ou doloroso, agarre-se a esta promessa. O fim pode trazer uma alegria e uma realização que compensarão todas as lutas do caminho. Finalmente, a aplicação mais vital de todas estas verdades é permitir que elas culminem numa comunhão mais profunda com o Criador. Não se trata apenas de um exercício intelectual de compreender promessas, mas de um convite para se aproximar do prometedor. É na relação íntima com Deus que a nossa fé é fortalecida, que a nossa esperança é renovada e que encontramos a força para perseverar. É através da oração, da meditação na Sua palavra e da busca sincera pela Sua presença que começamos a vislumbrar, ainda que em parte, a grandiosidade do que Ele tem preparado. É nesse lugar secreto de comunhão que o Espírito Santo nos conforta, nos guia e nos capacita a viver acima das circunstâncias. E é justamente para esse lugar de encontro e fortalecimento que quero te convidar agora. Quero te convidar a unir o seu coração com o meu e juntos, em um só espírito, elevarmos as nossas vozes e os nossos pensamentos a Deus, não como uma formalidade, mas como um ato genuíno de quem reconhece a sua dependência e anseia por experimentar a plenitude das suas promessas. Vamos apresentar a Ele as nossas fadigas, as nossas dúvidas, mas também a nossa gratidão pela sua fidelidade e a expectativa pelo futuro glorioso que Ele nos reserva. Vamos pedir a Ele que abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos além do visível, que alargue a nossa capacidade de sonhar de acordo com a sua vontade e que nos dê a graça de permanecermos firmes até a colheita. Se você sente em seu coração o desejo de se conectar com Deus de maneira mais profunda nesta noite, de entregar a Ele os seus bardos e de se revestir da sua esperança, prepare-se. Prepare o seu espírito para este momento de oração, onde juntos buscaremos a face daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele para quem nada é impossível e em quem todas as promessas são sim e amém. Este é um convite para um diálogo transformador com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus de toda a promessa,
Senhor do tempo e da eternidade, neste momento sagrado da noite, nos aproximamos de Ti com corações abertos e espíritos reverentes. Reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas, a Tua fidelidade que se estende de geração em geração e o Teu amor insondável que nos alcança e nos sustenta a cada instante. Obrigado, Pai, por seres um Deus que não apenas fala, mas cumpre. Um Deus cujos planos para nós são sempre de paz e de esperança, visando um futuro que excede em glória tudo o que ousamos sonhar. Louvamos o Teu nome porque Tu és o Deus que vê o fim desde o começo, e em Tua sabedoria infinita declaras que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Confiamos em Tua palavra e descansamos em Teu poder. Pai querido, olhamos para as nossas jornadas e Te agradecemos por cada passo, cada experiência, cada lição aprendida. Mesmo nos momentos de dificuldade, quando o caminho pareceu íngreme e a noite escura, a Tua mão esteve presente, nos guiando, nos protegendo e nos ensinando. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que a nossa fé vacilou, pelas ocasiões em que permitimos que o medo ou o desânimo obscurecessem a Tua luz em nós. Perdoa-nos por limitarmos o Teu poder com a nossa pequena visão e por duvidarmos da grandiosidade das Tuas promessas. Renovamos agora nossa entrega a Ti, submetendo os nossos anseios, os nossos medos e as nossas esperanças aos Teus pés, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Nesta noite, Senhor, clamamos por uma renovação da nossa força interior. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos revista de um novo ânimo, para que não venhamos a desistir quando a colheita da nossa fidelidade estiver tão próxima. Concede-nos a perseverança dos santos, a resiliência daqueles que fixam os olhos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que a Tua voz suave nos encoraje diariamente, lembrando-nos de que cada ato de obediência, por menor que pareça, é uma semente valiosa no Teu reino. Ajuda-nos a sermos fiéis no pouco, para que possamos experimentar a abundância do muito que Tu tens preparado. Abra os nossos olhos espirituais, ó Deus querido, para que possamos contemplar as maravilhas que Tu tens reservado para aqueles que Te amam, que possamos pela fé vislumbrar as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Alarga a nossa capacidade de sonhar os Teus sonhos, de imaginar um futuro moldado pela Tua bondade e pelo Teu poder. Remove de nós toda limitação autoimposta, todo ceticismo que nos impede de crer no extraordinário. Que a nossa imaginação seja santificada e expandida pela Tua palavra, para que possamos viver na expectativa alegre das surpresas divinas que nos aguardam. Ensina-nos, Pai amado, a confiar plenamente no Teu tempo perfeito. Sabemos que a Tua cronometragem é sempre exata, mesmo que por vezes a nossa impaciência nos faça questionar a demora. Dá-nos a sabedoria para discernir as estações da vida, para entender que há um tempo para plantar, um tempo para regar e certamente um tempo para colher. Que a certeza de que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas nos console nos processos longos e nos dê esperança nos inícios desafiadores. Que possamos abraçar cada fase da jornada, confiando que Tu estás no controle, tecendo todos os eventos para o nosso bem e para a Tua glória. Infunde em nós, Senhor, uma esperança viva e transbordante. Que essa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, mesmo em meio às tempestades da vida. Reacende em nossos corações os sonhos que foram adormecidos pelo cansaço ou pela desilusão. Se esses sonhos estiverem alinhados com a Tua vontade, sopra sobre eles o Teu fôlego de vida e nos dá a graça de persegui-los com renovado vigor. Que a Tua alegria seja a nossa força e que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai querido, por uma compreensão mais profunda do que significa viver uma vida de fidelidade. Guia-nos em cada decisão, em cada palavra, em cada atitude, para que tudo o que fizermos possa glorificar o Teu nome e contribuir para a semeadura do bem. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça, atraindo outros para a Tua maravilhosa luz. E finalmente, Senhor, oramos pela manifestação plena do melhor de Deus, que está por vir em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa comunidade e em todo o mundo. Que possamos ver e experimentar a Tua bondade de maneiras surpreendentes e transformadoras. Declaramos pela fé que acreditamos nas Tuas promessas. Acreditamos que o que Tu tens preparado é infinitamente maior e melhor do que podemos conceber. Acreditamos que a nossa fidelidade não é em vão, e a colheita será abundante. Acreditamos que o fim será mais glorioso do que o começo, e descansamos na certeza de que Tu és fiel para cumprir cada palavra que disseste.
que sobre cada pessoa que participou desta oração, que abriu seu coração e buscou a tua face nesta noite, repouse agora a tua bênção. Que o teu Espírito Santo traga paz aos corações atribulados, consolo aos que choram, cura aos enfermos e renovação aos cansados. Que esta noite seja de descanso restaurador e que o amanhecer traga consigo um novo fôlego de esperança e a certeza do teu cuidado constante. Que a tua luz brilhe em nós e através de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, oramos e agradecemos. Amém. Querida alma, muito obrigado por ter dedicado esse tempo para estar conosco, para refletir e orar. Sua presença e sua busca por uma conexão mais profunda com o divino são incrivelmente valiosas e nos encorajam imensamente. Esperamos que esta mensagem e esta oração tenham tocado seu coração e trazido um novo sopro de esperança e paz para sua noite. Se estas palavras encontraram eco em seu espírito, se você sentiu o toque suave da esperança e deseja continuar nutrindo sua fé e explorando as profundezas do amor de Deus conosco, eu faço um convite muito especial. Este canal é um espaço que dedicamos a semear palavras de vida, a construir uma comunidade de fé e esperança, onde juntos podemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, sempre na expectativa do melhor que Ele tem para nós. Para não perder nenhuma das nossas futuras reflexões, orações e momentos de comunhão, e para nos ajudar a alcançar mais corações sedentos, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever e ativar o sininho das notificações, você se junta à nossa família espiritual e garante que será avisado sempre que um novo farol de esperança for aceso por aqui. Sua inscrição é um gesto simples, mas que fortalece a nossa missão e nos permite continuar espalhando mensagens que edificam e transformam. Venha fazer parte dessa jornada de fé rumo às promessas extraordinárias que Deus nos reservou. Estamos ansiosos para continuar essa caminhada ao seu lado.